Vamos lá, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bem? O nome completo qual que é? Rickson Brian Alves. Tá. Rickson, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, faremos aqui seu interrogatório, tá bom? O seu atual endereço qual que é, Rickson? Rua João Haupt, número 12. Tá, qual que é o bairro? Vila Verde. Aqui em Curitiba, né? No SIC, né? Tá bom, então. A sua profissão qual que é, Rickson? Não entendi, senhor. A sua profissão? Eu trabalhava de autônomo, né? Vendia frutas. Perdão, desculpe, não entendi. Eu vendia frutas na rua. Ah, entendi. Com carrinho de mão. E em média ganhava quanto por mês? Por mês eu não sei, mas por dia eu ganhava uns 150, 120 reais. Tá. Chegou a frequentar a escola, Rickson? Sim, mas eu parei de estudar faz tempinho já. Você está com que idade hoje? Hoje eu tô com 22 anos. Tá, estudou até que série? Eu estudei até o 9º ano, 8ª série. Tá. Ler e escrever você sabe? Sim. Tá, perfeito. Afora esse processo criminal aqui, tem ou teve outros, Rickson? Sim. Ao todo foram quantos e por quais crimes? Quando eu fiquei de maior, quando eu fiquei de maior, né? Que era o dia do meu aniversário, que eu fiz 18 anos. Eu fui no centro. Curti, né? Porque era meu aniversário, né? Tá. E daí nessa época teve uma operação lá e a polícia acabou prendendo uns traficantes que vendiam droga lá no local. E eu acabei indo junto, sim, sabe? Tá, entendi. Mas na verdade o fato em si a gente não vai discutir, né? A pergunta que eu fiz é mais no sentido de verificar as anotações que constam no seu prontuário. Então você tem uma autuação aqui por tráfico de drogas, é isso? Sim. Que pelo que o senhor disse foi quando completou 18 anos. Tá, fora isso, mais alguma coisa? Não. Tá, e esse episódio que você foi preso, que você relatou aqui, né, com 18 anos, você foi condenado por esse fato, por essa acusação de tráfico ou não? Ah, eu fiquei na rua, eu tinha que assinar no fórum, né? Aham. Que era 1 ano e 8 meses, tá? Tá, teve então uma condenação de 1 ano e 8 meses, é isso? Isso, em por tráfico de aberto, drogas. Sim. Tá, tudo bem. E foi aqui em Curitiba, né? Sim. Tá, perfeito. Você tem conhecimento da acusação, né? Não entendi. Tem conhecimento da acusação, do que estão imputando você aqui? Tem conhecimento da acusação, sim, tá, senhor. Conversou com os seus advogados? Conversei com os advogados. Tá, veja, Rickson, a partir de agora não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, só te prejudicar, né? Só que esse é o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida por conta dessa confissão. Entendeu? Entendi. Tá. O seu advogado, doutor Adriano, ele já antecipou aqui que por orientação dele o senhor não responde as perguntas que seriam feitas por mim e pelo promotor de justiça, apenas as perguntas de defesa e se o caso for depois os jurados. Eu vou seguir a orientação dele. Seguir a orientação? Então tá ótimo, eu deixo fazer perguntas, o promotor de justiça não vai fazer, daí doutor Adriano, o senhor tem a palavra, pode prosseguir. Obrigado, excelência. Bom dia, Rickson. Bom dia, doutor. Rickson, só vou pedir para você falar um pouco mais alto, porque eu estou próximo de você e estou tendo dificuldade de escutá-lo. E os jurados estão um pouco mais longe e você tem que falar no tom de voz que eles possam escutar você perfeitamente, ok? Ok. O local que você mora antes de ser preso é próximo do bosque da Vila Verde? É próximo. É umas 3 ruas, eu acho. Umas 3 ruas. Tá, então você praticamente mora ao lado do bosque. Sim. 3 quadras. Isso. Tá. Você já falou perguntado para o juiz, teu trabalho, a tua ocupação, tá? Referente ao processo, você já esclareceu, você pegou a pena mínima, que você era primário, não faz parte de facção, por isso que você pegou a pena mínima. E agora eu preciso fazer algumas perguntas para você, porque estamos aqui para apurar esse homicídio que ocorreu no dia 10 de outubro de 2021, ok? Aí em seguida, a doutora Jéssica, se tiver algum esclarecimento, ela vai fazer para você e eventualmente a Tatiane também, ok? Ok. Então eu queria perguntar para você o seguinte, você tomou conhecimento desses fatos aí que levaram à morte de Marcelo Gomes Pereira? Em qual sentido o senhor diz assim? Você ficou sabendo que no dia 10 de outubro houve um homicídio ali no bosque da Vila Verde? Sim, eu fiquei sabendo. Tá. Esse homicídio, você já ouviu os relatos aqui anteriores, ele ocorreu próximo das 18 horas. Então eu vou deixar a palavra para você explicar para nós, para os jurados, o que você fez no dia 10 de outubro, com quem que você estava, onde você foi, até que horas ficou na residência do Jefferson, e aí se eu tiver algum esclarecimento eu faço, vou deixar a palavra para você explicar. Então é para mim relatar o que eu fiz nesse dia, não cara? 10 de outubro, o que ocorreu no dia 10 de outubro, próximo do almoço até a noite? Eu lembro que eu estava em casa, que era domingo, né, o dia da minha folga, que eu não trabalhava.
Daí o Jefferson e a Emily... Você trabalhava onde que estava de folga nesse dia? Eu trabalhava de vender fruta, né? Eu trabalhava em várias cidades, por exemplo, Campo Largo, Araucária, Piraquara, sabe? É por itinerários. Entendi. Sim, e daí no domingo nós não trabalhamos. Daí eu tava em casa e apareceu o Jefferson e a Emily e me chamando pra almoçar. Eu tava de bobeira, sem fazer nada mesmo, eu aceitei. E pedi pra ele se ele podia passar na casa da Bruna, que era a menina que eu ficava na época, sabe? Ele aceitou, nós passamos na casa da Bruna e fomos nós 4 almoçar lá na de frango. Daí almoçamos na de frango. Essa de frango que você fala fica próximo no bosque do Vila Verde? Ali não, é bem longe, acho que é lá pro centro, é que eu não conheço. É lá pro centro. Daí nós voltamos lá de frango, passamos na distribuidora, compramos a essência, carvão. Daí passamos na casa da Emily. Daí depois da casa da Emily eu lembro que nós passamos na sorveteria, compramos uns potes de sorvete, acho que 2 potes de sorvete. E fomos lá pro Vitória Régia, né? Onde é as kitnet que o Jefferson morava. Fomos nós 4. Eu, a Bruna, a Emily e o Jefferson. Disso que nós estava lá, a vizinha dele, que é aquela menina que estava aqui, acho que é Ingrid o nome dela, apareceu lá e acendeu o narguilé. Acendeu o narguilé para nós fumar, nós ficamos lá fumando narguilé, conversando até umas horas. Daí quando foi lá por volta de 8 horas mais ou menos da noite, estava escuro já, 8 horas, 8h30. Daí ela foi embora, foi pra casa dela. Tá, com que frequência vocês se encontravam para fumar narguilé, para fazer churrasco? Vocês quem? Você, o Jefferson, era porque era final de semana ou era comum ali, diariamente se encontravam? Não, diariamente não, porque eu trabalhava, sim, né? Eu não tinha muito tempo assim pra ficar de bobeira, sabe? Mais no domingo mesmo. Certo. E não sempre com ele assim, né? Porque tem outros amigos assim, né? Isso daí foi pra casa, ele passou lá, chamou eu pra almoçar, não tinha meu amigo. Passou lá pra almoçar, nós fomos fumar um narguilé, conversando. Daí tem a menina que veio aqui, a Ingrid, né, eu acho o nome dela, ficou com nós lá até umas 8h30 da noite. Daí ela foi pra casa dela, que eu me lembro. Daí nós ficou lá mais um tempo conversando. Quando era umas 10h30 da noite, mais ou menos, por volta de 10h30, né, porque eu não lembro muito bem, eu só lembro que tava perto do horário da minha tornozeleira de estar em casa. Daí o Jefferson falou pra mim que ele ia levar nós em casa, né. O Jefferson e a Emily ia levar eu e a Bruna na minha casa, né? Certo. Daí quando foi esse horário, tá bom, nós deixamos o narguilé lá e eles levou pra casa. Eu e a Bruna. Daí a Bruna pousou lá comigo também, dormi. Acordei no outro dia. E o que aconteceu no domingo foi isso. No outro dia eu acordei cedo, fui trabalhar. A Bruna ficou lá. Quando eu cheguei em casa ela já não tava mais, tinha ido pra casa dela. Tá, ali no final da tarde, depois das 5 da tarde, vocês já estavam na residência ou ainda estavam comprando os ingredientes, vamos dizer assim, para... No domingo o senhor fala, domingo, né? No dia dos fatos aí. Não, por volta, nós estávamos lá na casa, acho que nós chegamos lá umas 5 horas, eu acho. Nós chegamos às 5 horas, às 4h50, e depois disso nós não saímos mais, só saí para mim ir para casa mesmo, né? Lá por volta de 11 horas, mais ou menos. Entendi. E... em relação ao carro do Jefferson, tá? Você sabe ou pode explicar que carro que era esse? O carro do Jefferson? É, o carro que vocês foram comprar os ingredientes, que vocês foram comprar a essência. Que carro que era esse? É um Peugeot preto, o carro dele. Certo. Você conhece o Douglas, que era para ser ouvido aqui hoje? Conheço. Você sabe se esse carro era do Douglas? Eu não tenho a ciência se era dele, mas eu acho que era. Na verdade, eu não sei se era dele, né? Certo. E fazia tempo que o Jefferson tinha comprado esse carro, ou estava com esse carro? Na verdade, desde quando eu comecei assim mesmo a conversar com ele, já tinha o carro, né? Tá. E nesse período que vocês ficaram em casa, na casa do Jefferson, o carro ficou aonde? Desculpa, eu não entendi, doutor. O carro ficou aonde? Tinha garagem na casa onde vocês estavam? Não, porque é kitnet, né? É kitnet sim, tem, tipo, vamos supor, tem um corredorzinho assim com várias portas que são, no caso, várias casas, sabe? Em cima também assim, daí tem um corredorzinho, um portão, e daí fica lá na frente o carro, né? O carro fica lá na frente, sim, na calçada, assim, na frente como que é o nome? Da grade, assim, do portão. E esse rapaz... o Marcelo Gomes Pereira, 38 anos, catador de papel, que morreu, que foi vítima de homicídio.
Você conhecia ele? Não, eu não conhecia ele, não tinha nenhum vínculo com ele, nunca falei com ele. Certo. A pessoa que, segundo consta, está no processo, estaria no momento dos disparos junto com o Marcelo. O nome dele é Hércules. Você conhece ele? O Hércules não conheço nenhum Hércules. A Giane, você conhece? Também não conheço. Bom, aí tem a Hércules de Oliveira, Giane, a Cristiane Aparecida de Souza, conhece também? Não conheço. Tem algum? Só para esclarecimento, Ricos, até que horas vocês ficaram lá na casa do Jefferson? Você já falou que 10 da noite, é isso? Até mais ou menos umas 10h30 da noite, 11 horas mais ou menos. Daí foi quando ele levou para casa junto com a Bruna, né? O Jefferson e a Emily levaram eu e a Bruna para minha casa. Tá. Bom, vamos falar aqui agora sobre o monitoramento eletrônico. Sim. Seu e do Jefferson. Você tem certeza que na parte da tarde, no domingo, dia 10 de outubro, você estava com o Jefferson? Certeza, tenho certeza. Tá. E essa informação lá da central, monitoramento, tem os relatórios, tem os mapas, você viu alguma coisa ali, que está aparecendo um horário que coincide com o falecimento do Marcelo Gomes Oliveira. E que está, segundo o processo, nesse horário estava a tornozeleira sua e a do Jefferson estava fora de sinal, como vamos colocar assim. Aquele lugar lá é muito ruim de sinal. Meu Deus, muito ruim de sinal mesmo. Estava você também com tornozeleira ou só o Jefferson? Estava nós dois de tornozeleira. Você falou que tinha que voltar. Vocês tinham limitação de horário, é isso? De horário, sim. Era das 6 horas da manhã até 11 horas da noite. Certo. E essas faltas que aparecem no processo, falta que eu digo em relação à tornozeleira eletrônica. Isso daí eu não sei o que acontecia com a minha tornozeleira. Direto ela estava sem sinal. Até para provar isso daí, tem como ligar lá na central e perguntar, porque várias vezes eu já liguei lá reclamando de sinal, sabe? Perguntando o que estava acontecendo com a minha tornozeleira, porque eu nunca tinha usado uma tornozeleira antes, entendeu? Daí eu ficava preocupado, né, de ir preso, essas coisas, pá, Deus o livre. E daí direto eu tava ligando lá para saber o que estava acontecendo, né? Tá, alguns dias antes dos fatos aí desse crime, você ligou lá para a central? Liguei, nossa, eu ligava quase todo dia lá. Qual que é o número que liga lá para informar? Eu não tenho de mente agora, porque eu já tô uns dias já sem ter essa lembrança, sabe? Preso, né? 1 ano e 10 meses preso, então eu não tenho a recordação do número. 0800? Sim. Sim, é isso que eu queria saber. Você sabe se o Jefferson também tem ou teve esse mesmo problema, estava tendo esse mesmo problema também. Com você em relação à tornozeleira? Tinha também o problema. Alguma vez vocês tiveram problema com monitoração eletrônica lá na casa do Jefferson, onde você estava no dia dos fatos? Sim, ela é muito ruim de sinal, porque assim, é kitnet, sabe? É várias kitnet, é uma do lado da outra sim e tem em cima também, é tipo vários sobrados assim grudados, sabe? Daí, ali é muito ruim quando a gente tá ali dentro sim, daí a luzinha já fica piscando azul, que é fraco de sinal, sabe? E daí você já viu, é mó dificuldade para conseguir o sinal da tornozeleira. Certo. Você conhece alguém ali do bairro, ali da região, que tem moto vermelha? Nossa, assim que eu lembro, não. Você conhece alguém ali do bairro, ou que tenha um Peugeot preto? Ou, em outras palavras, já viu Peugeot preto ali nas proximidades? Nossa, já vi vários Peugeot preto. Entendi. Você falou que está preso há 1 ano e 10 meses? 1 ano e 10 meses. Certo. E o que tem te mantido na prisão é esse processo? É só isso. Eu, graças a Deus, não. Eu era trabalhador, né, moço? Daí, graças a Deus, é só isso também possível. Graças a Deus, se Deus quiser, eu vou embora, né? Provar minha inocência aí, a inocência do Jefferson também, nós vamos embora. Eu vou perguntar para você o seguinte: nesse 1 ano e 10 meses, quantas vezes o seu advogado, que está aqui na tua frente, foi lá no presídio falar com você? Quantas vezes? Que eu estive lá, quantas vezes? Nossa, sim, exatamente, eu não sei. Eu não lembro muito bem, mal. Ó. Foi uma, né?
Uhum. Uma vez. Tem algum esclarecimento, Jéssica? Quando foi a última vez que eu estive conversando com você lá no... Você está em São José dos Pinhais ainda? Estou em São José dos Pinhais. E como é que lá tem telefone para você falar com família? Tem nada. Só brindada, só o que tem. Tá. Aí eu perguntei para você aqui, se você se recorda, quando foi a última vez que eu estive lá? Fica registrado a entrada do advogado, viu? Eu não tenho a recordação, mas se fica registrado lá, então se procurar nos processos vão saber certinho. Esse ano, você se recorda se eu estive lá no presídio? Esse ano? Nossa, eu não lembro, doutor. Pois é. Tem esclarecimento, doutor? Só um pouquinho. Olá, bom dia. Bom dia. Ali, então, na casa do Jefferson, eu gostaria de saber o porquê que não pega a tornozeleira ali, né? Qual é o motivo? O que é? Você viu algum sinal, né? Sim. Doutora, eu não sei dizer bem o certo o motivo, mas eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que é por causa de ser laje, assim, sabe? E também ter casa em cima. Uhum. E, tipo, quando você tá dentro da casa, assim, é várias paredes, laje, mais as paredes de cima, então provavelmente é por causa disso que o sinal fica ruim. E naquele dia, houve mais algum problema com a tornozeleira? Naquele dia que você se recorda? Sim. Você viu ela piscando, outros Pisca horários? azul, né? Quando tá ruim de sinal, ela pisca Uhum. azul. Eu me lembro que tinha problema nela, sim. E fora esse trabalho que você, né, vendia frutas, qual era a tua outra profissão? Você tinha algo que você gostava de fazer? Tinha, quando eu não tava trabalhando mesmo. Até quando eu tava trabalhando, eu ficava cantando, né? Que nem todos os moradores lá de onde eu moro sabem, todos meus amigos sabem aí que meu sonho é cantar minhas músicas, poder ajudar minha família, entendeu? Do jeito certo, né? Sem precisar estar passando por isso daqui, porque não foi isso daí que minha mãe ensinou, certo? Me ensinou a ser um menino certo, sempre estar ajudando os outros, entendeu? Sempre fazer o bem pros outros, não fazer o mal. E quando eu não tava trabalhando de vender fruta, ou até mesmo quando eu tava trabalhando, eu gostava de cantar, né? Você já fazia composição? Já. Cantava? Lá na vídeo, vila, os meninos chamam eu de MCRB, né? Eles chamam eu de MCRB. Por causa que meu nome é Rickson Braia, né? Daí, então você era conhecido lá? Sim. Você tinha um outro apelido? Isso daí seria um apelido, né? Não, é só MCRB. Ah, sim, entendi. E você tem mais alguma coisa para falar desses fatos? Né? Você quer falar alguma coisa para os jurados também? Eu queria... Se eu quero falar alguma coisa, você Sim, fala? alguma coisa do fato, ou, né, expressar como realmente, né, foi, se você quer esclarecer mais alguma coisa para eles, né? Não, sobre isso não, mas eu gostaria de falar assim, para os jurados, para todos que estão presentes, né, que tipo assim, eu mesmo sou um menino trabalhador, entendeu? Eu não tenho para que fazer mal para ninguém, muito menos matar alguém, sabe? Isso daí, tipo, não convém. Acredito que quem pode tirar a vida dos outros aí, certamente é só Deus, entendeu? Só Ele tem esse direito. E... Nossa, o que eu puder fazer para ajudar os outros, eu faço, tiro até de mim para ajudar os outros, entendeu? E, tipo assim, quando eu tava na rua, eu trabalhava, entendeu? Eu cantava, eu conversava com os vizinhos, eu brincava, eu dava risada. E, tipo assim, agora já faz um ano e 10 meses já aí que eu tô preso, entendeu? Sendo acusado de homicídio aí, que eu não cometi. E tenho certeza que o Jeff também não cometeu, porque ele estava comigo, entendeu? E tipo assim, o que eu sinto hoje sim é só tristeza, saudade da minha família, entendeu? O que eu passo hoje aí é saudade, é sofrimento, é angústia, entendeu? Toda vez que minha mãe vai lá na visita, viu, ela sai chorando de lá, sabe? Tipo, então é muito triste daí eu não ter mais o direito de liberdade, sabe? Sendo que eu sei que eu sou um menino bom, sou um menino trabalhador, nunca fiz mal pra ninguém, entendeu? E é isso. Eu acredito aí que, se Deus quiser, eu vou pra casa hoje, em nome de Deus, e é isso. Amém. Sem mais perguntas. Acho que... Tá, pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Tá, pode encerrar ali, então, por favor. Hein? Pode encerrar? Obrigado. Com licença. Não, pode, deixa eu separar. Vamos lá, bom dia, tudo bem? Bom dia, autônomo. Fora isso, mais alguma coisa? Ele ocorreu próximo das 18 horas. Vendia frutas, né?
Bom dia, o nome completo qual que é? Jefferson Júnior Norato Silva. Tá, Jefferson, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, faremos aqui seu interrogatório, tá bom? Sim. O seu atual endereço qual que é? Meu é Avenida João Halpert. Tá, o número e o bairro? 79, Vila Verde. SIC, né? SIC. Aqui em Curitiba. Tá, a sua profissão qual que é, Jefferson? Sou pintor. Tá, a renda mensal aproximada, quanto é que você ganhava em média por mês? Era por casa que eu pegava. Eu trabalhava numa imobiliária e daí eu pegava por casa. Era em torno de 1.200 por casa. Tá. Chegou a frequentar a escola? Sim. Até que série? Até a 8ª. Estou estudando agora lá no presídio lá. Sistema penitenciário, é Sim. isso? Tá, você tem que idade hoje, Jefferson? Eu tenho 31 anos. Tá, é casado? Tô solteiro. Tem filhos? Sim. São quantos? Sou uma filha, 10 anos. 10 anos. E ela mora com quem, Jefferson? Então, ela, infelizmente, como eu tô preso, ela tá morando com meus pais agora. Tá, mas quando estava em liberdade, você cuidava dela? Sim. A mãe dela abandonou eu e ela quando ela tinha 1 ano de idade. Tá, entendi. Tá ótimo. Fora esse processo criminal, tem ou teve outros? Sim. Ao todo foram quantos e por quais crimes? Eu tenho porte ilegal, tenho 180, tentativa de assalto, mas todos esses crimes que eu cometi eu já paguei. Até então eu tô com alvará ganho, condicional, tudo ganho. O que eu devia eu já paguei para a justiça. Tá. Houve condenação nesses episódios aí que o senhor mencionou? Porte de arma, receptação? Sim, foi condenado, já paguei já. Tá. Não está em cumprimento de pena mais? Não. Tá, mas por ocasião da sua prisão, né, aqui por esse processo, o senhor está com tornozeleira, não estava? Sim. Então, mas daí como eu caí, como eu vim preso, e ela pegou e eu entrava na condicional mês 3. Daí no mês 5 eu ganhei o semiaberto. Não, mas a pergunta... Extinguiu a mesmo quase a cadeia. Tá, não, a pergunta na verdade é outra. É que você disse assim, eu já paguei, não devo mais nada, mas estava com tornozeleira, estava cumprindo pena, né? Sim. Então tinha pena resgatar ainda, pagar, né? Sim, faltava 3 meses para cumprir. Tá, tudo bem. Vamos em frente. Tem conhecimento da acusação aqui, Jefferson? Sim. Tá, conversou com seus advogados? Sim. Então a partir de agora não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, se quiser pode ficar em silêncio, só vai te prejudicar. Só que por outro momento que o senhor tem para a sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, a sua pena pode ser reduzida. Aí por conta dessa confissão, tá bom? Sim. O seu advogado, doutor Adriano, já antecipou aqui, essa é a orientação dele, para que você não responda perguntas do juiz nem do promotor de justiça, mas só da defesa e também, se for o caso, dos jurados, né? Sim. É uma opção que o senhor tem, se o senhor quiser seguir a orientação, ok. Vou seguir. Do contrário, pode ser perguntas. O que o senhor prefere? Eu vou seguir a orientação. Tá ótimo, então eu passo direto a palavra, doutor Adriano. Vontade. Ok, obrigado, excelência. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Jefferson, já percebeu que estamos aqui para esclarecer esse homicídio que ocorreu lá no Bosque da Vila Verde no dia 10 de outubro de 2021. Sim. Próximo das 18 horas, ok? Eu pergunto para você, nesse dia 10 de outubro de 2021, era num domingo, no final de semana. Sim. Você poderia nos relatar a partir da hora do almoço o que você fez? Segundo consta, já está consignado que você estava na companhia do Rickson, estavam os dois com monitoramento eletrônico. Eu queria perguntar o que vocês fizeram nessa parte da tarde desse domingo, de 10 de outubro, até a noite. Eu queria que você esclarecesse para mim e para os jurados e que vocês falassem um pouco mais alto para que os jurados entendessem exatamente o que você está nos relatando. Sim. Ok? Pode começar. O que houve no dia 10 a partir da hora do almoço? Então, eu acordei aproximadamente 1h da tarde, mandei uma mensagem para a Emily, perguntei se ela já tinha almoçado. Ela falou que não. Então eu perguntei para ela se ela queria almoçar comigo lá na de frango. Ela falou que sim. Então eu passei na casa dela, peguei ela por volta de umas 2h da tarde, peguei ela e passei na casa do Rickson. Perguntei para ele se ele tinha almoçado. Ele falou que não, que estava com a namorada dele, Bruna. Eu falei, vamos almoçar com nós? Daí ele falou, vamos. Então nós foi até a de frango ali no Parolinho ali, na Kennedy. E de lá nós pegamos e retornamos até a Vila Verde. Passar na casa da Emily lá, acho que não sei que foi levar na casa dela lá. E de lá nós foi comprar essência pro narguile, cerveja. E passamos numa sorveteria pegar 2 potes de sorvete.
E fomos até, daí decidimos ir pra kitnet, onde eu morava. Chegando na kitnet, acho que procedemos umas 5 horas, 5h30, não recordo bem o horário. Fomos almoçar, chegamos na kitnet e entramos normal. Minha vizinha, a Ingrid, ela veio, ela preparava o narguile bem, fazia certos negócios lá, porque nós não sabíamos preparar direito. Ela veio e fez um narguile para nós fumar. Nós fumou ali, ficamos bebendo ali, curtindo música. Chegou umas 8 horas da noite, ela foi embora, nós ficou ali. Nós começamos a assar umas carnes ali, ficamos ali até umas 10 horas da noite. Daí o Rickson tinha que voltar por causa do horário de tornozeleira, que também não estava pegando sinal lá, porque lá não pegava. Na verdade, eu fiquei na rua agora 1 ano e 8 meses de tornozeleira. Desses 1 ano e 8 meses eu fui trocado a tornozeleira 4 vezes. Foi 4 vezes trocado a minha tornozeleira. Eu morava num endereço ali no Tatuquara, ali num apartamento onde que não pegava o sinal 2 vezes. Daí foi muita falta eu estava tendo, notificação. Fomos, trocou a tornozeleira para ver se era o problema da tornozeleira. Trocou, foi até a central lá. Troquei a tornozeleira. Trocou por 4 vezes. 4 vezes. Você tem certeza 4 disso? vezes. Tem lá as tornozeleiras. Uma que estava dando problema, que era a tornozeleira que tinham mudado, que era uma tornozeleira nova. Quando dava problema, o que você fazia? Qual que era o procedimento? Ligava, quando ela acionava uma luz roxa, nós ligava lá e comunicava. Aonde? Para onde que vocês ligavam? Nós ligava na central de monitoramento. Você lembra o telefone que você ligava? Não, era um número bem prolongado, 0800 lá, número bem grande. Tá. Daí ela acionava, ou ela acionava a roxa, que ela estava sem, que era obrigatória ligar para eles e comunicar a eles, para dar justificação ali que estava acontecendo. Ou quando ela acionava uma luz azul, é que ela estava sem sinal. E onde eu estava morando, ela só ficava com aquela luz azul. Dependendo do horário. Qualquer horário, sempre era aquela luz azul, que caso, não sei se era por causa das lajes ali. Ali no dia dos fatos, só não querendo te interromper, mas eu vou fazer essas interrupções para esclarecimentos, ok? No dia dos fatos ali, segundo consta, mapas, relatórios ali que vai ser mostrado, alguns já foi mostrado, você já viu. Uhum. Vocês estavam próximo da região, por várias vezes, e a tornozeleira estava funcionando. Sim. Em determinado momento a tornozeleira parou de funcionar. Vocês estavam aonde quando parou de funcionar a tornozeleira? Na minha casa, na kitnet, onde eu morava. Certo. Esse horário, você se recorda? Que nem eu falei, em volta de 5 horas, 5h30 era esse horário aí. Eu não recordo bem, mas é para ser esse horário mesmo. Tá. Pode continuar, James. Aí ficamos ali até umas 10 horas, daí tinha que levar o Rix embora por causa do horário da tornozeleira dele. A partir das 11 horas ela aciona a luz roxa. E daí eu falei, ele vai embora, e a Emily também tinha que buscar o filhinho dela lá no Capão Raso. Aí levei o Rix, passamos lá, pegamos o filho dela e viemos embora e dormimos ali junto, ficamos juntos. No outro dia eu fui trabalhar cedo e a Emily ficou até um horário e depois ela pegou um Uber e foi embora. Entendi. Qual que é o presídio que você se encontra preso? Estou na PCE. PCE. Deixa eu te perguntar uma coisa, fica registrado lá na entrada do presídio quando o advogado vai fazer uma visita para o preso. Sim. Eu quero perguntar para você quando que foi, nesse 1 ano e 10 meses que você está preso, quantas vezes eu estive lá e quando foi a última vez que eu estive lá falando contigo? Tem em torno de 4, 5 meses. Certo. 1 ano e 10 meses eu tive quantas vezes lá contigo? Umas 2 vezes. Isso. O Rickson está preso aonde, você sabe? Tá no CDP. São José dos Pinhais. Tá, você está em Piraquara e está em São José. Sim. Vocês estiveram presos juntos nesse período, 1 ano e 10 meses? Não. Nem dia? Só quando nós caímos presos juntos, ficamos 4 dias juntos, daí separaram nós, cada um foi para um lado. Você nunca mais falou com ele? Não, hoje é a primeira vez que eu estou vendo ele aqui, depois de 1 ano e 8 meses. Certo. E que horas vocês saíram do presídio hoje? Você se recorda? Foi cedo? Não sei, eles me tiraram do X, era por volta de 6h30 da manhã. Tá. E você encontrou com o Rickson no caminho? Sim. Ou ele veio com uma viatura, você veio com outra? Viemos junto. Tá. Conversaram sobre esses fatos aí que levaram a prisão Não, dos porque dois? nós não tínhamos que conversar, né? Nós só estamos passando o que aconteceu mesmo. Certo. Essas meninas que estiveram aqui hoje, o que elas falaram realmente... É verdade.
Tá, essa divergência eventualmente de um horário, que a minha não vi divergência, 10, 15 minutos, ocorreu isso mesmo? Horário 5 e pouco, que uma delas, a primeira, se não me engano, diz que 5 horas. Por ser, acho que 1 ano e 8 meses já que tem acontecido isso, 1 ano e 10 meses, não tem como nós saber um horário que aconteceu há 1 ano e 10 meses exato. Não tem, isso daí não tem lógica. Em relação ao carro, esse Peugeot preto, que, segundo a investigação, teria sido utilizado para cometimento do homicídio. Eu te pergunto, na época você tinha um Peugeot preto. Sim. Quanto tempo você tinha esse carro? Eu estava com o carro fazia acho que em torno de 3 a 4 meses. Certo. E você adquiriu de quem esse carro? Quanto você Do pagou? Douglas. Eu trabalhava como pintor, fui juntando um dinheiro e eu precisava do carro para trabalhar. Eu dei uma entrada de 5 mil, ele me vendeu esse carro num valor de 23 mil. Eu dei uma entrada de 5 mil e fizemos umas parcelas de R$700. Certo. Quando você foi preso, esse carro estava na frente da sua casa? Sim, ele estava na frente da minha casa. Tá. Tinha algum detalhe especial desse carro que eventualmente ele diferencie de um outro Peugeot preto? Não que eu saiba. Não tinha um tanque, uma tampa? Tinha uma tampa pratinha que não sei se é do modelo do carro, mas ela tinha uma tampa ali atrás ali pratinha. Certo. Da minha parte seria isso, Jefferson. Tem alguma coisa que você queira esclarecer? Você fala com a doutora, depois a gente pode voltar a conversar. Quer perguntar? Sim, bom dia. Bom dia. Meu nome é Jéssica, eu também sou advogada. Eu queria te fazer uma pergunta. Sobre ali onde você morava, sempre ficava sem o sinal da tornozeleira? Sempre. Lá é sempre. É devido é uma kitnet, né? Tem várias lajes e várias casas do lado. E até telefone lá não pegava direito. E daí eu estava sendo comunicado que eu estava tendo muita falta e o advogado mesmo, um outro advogado que eu estava, falou para mim, comunicou, eu falou, perigoso, saiu um mandado de prisão para você porque você já está com 200 e poucas faltas, e você já trocou a tornozeleira 3 ou 4 vezes, que ela está dando muito problema. Mas eu falei para ele, mas todas as vezes eu justifico ela. Não tem porquê, né, sair um mandato então, né? E você ficou morando ali mais quanto tempo, nessa kitnet? Eu fiquei morando uns 4 meses. Daí, uns 2 dias antes de eu vir preso, eu tinha mudado de endereço. Por quê? Por causa que lá não pegava a área e devido a não pegar a área, estava já para sair o mandado de prisão para mim, que eu fui até lá. Eles não quiseram aceitar minha justificativa. Eu tive que ir lá pessoalmente, conversar com eles lá. E daí eles me explicaram, falou, você muda de endereço, você vai acabar indo preso, porque onde você tá, se lá não tá com problema, você vai ter que mudar de endereço, porque não tem como você ficar lá. Esse mudar de endereço, então, é ali na kitnet, é isso? Sim. Aonde você residiu por quanto tempo? Eu residi uns 4, 5 meses. E ali você tinha muitas faltas? Sim. Da tornozeleira. E você diária, né? Quase todo dia. Entendi. Porque ela não pegava. Pra mim pegar ela ficava um sinal azul. Daí pra voltar o sinal, você tem que sair lá fora, ficar no ar no tempo mesmo, que daí ela volta o sinal. Só que não adiantava muito, porque eu entrava pra dentro da casa, não dava 5, 10 minutos, ela já travava de novo já. E você tinha que ficar justificando, então? Sim, tenho várias justificativas até. Você tem mais alguma coisa para esclarecer para nós, para os jurados? Olha, eu tô sendo acusado desse crime aí, eu sei que eu já errei muito, eu já errei no meu passado, eu tenho várias passagens, só que esse crime eu não cometi, não tem por que mentir, eu não cometi esse crime, eu sou inocente, e lá fora, lá minha família precisa de mim, eu tenho uma filha de 10 anos, minha mãe tá com enfermidade, ela tá já de idade, meu pai também tá doente, minha filha só depende de mim lá fora. Eu não estou me vitimizando aqui, eu não sou nenhum coitado, eu errei já assim no meu passado. Errei, já paguei, até então eu estou preso só na preventiva de sendo acusado desse homicídio, não tenho mais nada para pagar. Saí para a rua agora nesses anos 10 meses trabalhando como pintor, chegava a trabalhar até 10 horas da noite para poder levar um sustento para minha família, para minha filha, que ela depende de mim lá fora.
Ela tá tendo várias dificuldades, minha mãe veio na visita lá, me conta lá, só Deus sabe o que eu tô passando de verdade. E é isso, eu não preciso mentir, vir aqui se falar uma coisa que não aconteceu. Tudo que eu tô falando aqui realmente é verdade. Sem mais. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Tá. Só providencia ali, por favor, o microfone, Fabrício. Por gentileza. Isso, pode falar. Pergunta para o senhor Jefferson, né? Isso. No caso, a filha, ele alegou, né, que tem uma filha de 10 anos, ela morava junto na kitnet? Pode responder, Jefferson. Comigo? Sim, ela estava morando junto comigo. Ela morava, passava durante a semana comigo e os finais de semana eu levava ela para minha mãe. Como era final de semana, num domingo, ela não estava em casa. E na verdade, que daí na terça-feira, se eu não me engano, era dia 10, e o aniversário dela era o próximo dia 11. E eu tinha levado ela para ficar com a minha mãe, que a minha mãe falou, eu vou levar ela para passear lá, levar ela num parque para ela brincar, que ela fazia aniversário no dia 11. Até então, no próximo dia, no dia seguinte, eu peguei, fui trabalhar tudo, de noite eu fui lá com a minha mãe, comprei um bolinho junto com a minha mãe, com a minha família, comemos um bolinho, comemoramos o aniversário dela lá. Ok, pode. A mãe do senhor mora próximo ali? Não, minha mãe mora em Pinhais. Ok. Mais alguém? Não? Tá, pode encerrar então, por favor. Tá certo. Então, jurados, passamos aqui a aquisitação e a votação. Ayane, por gentileza, suspenda a transmissão pelo YouTube e a gente retoma apenas tão somente que com a leitura da sentença. Né? Vamos lá então, jurados, retoma a questão de julgamento, agora pela última vez. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Jefferson Júnior Norato Silva e também Rickson Brian Alves. Realizamos aqui no dia de hoje o julgamento dos senhores, ouvimos testemunhas, os senhores foram interrogados, deram sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, também fizeram seus defensores a favor de cada um dos senhores. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas que depois o senhor Jefferson Júnior Norato Silva e também Rickson Brian Alves terão acesso na íntegra, se assim desejarem. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. Primeira série, em relação ao acusado Jefferson Júnior Norato Silva. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver um acusado. A linha D, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. Segunda série, em relação ao acusado Rickson Brian Alves. Reconhecer a existência do fato. Não atribuir uma participação ao réu, que tornou prejudicada, então, a votação dos demais quesitos, na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Por fim, também foi submetida ao Conselho de Sentença a aquisitação atinente a possível falso testemunho que teria sido praticado aqui pelas testemunhas Ingrid Aparecida dos Santos e também Emily da Costa Santos Rodrigues. E aí, nas duas séries, em relação às duas testemunhas, o Conselho de Sentença entendeu que não se verificou aqui afirmação falsa em juízo. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar ao acusado Jefferson Júnior Norato Silva pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, e também absolver o acusado Rickson Brian Alves da acusação pela qual foi aqui pronunciado. Eu dispenso a leitura dos demais itens, passo aqui a dosimetria da pena, que é o item 4, isso apenas quanto ao acusado Jefferson Júnior Norato Silva. Então, dispensada a leitura de todos os fundamentos, passo direto à pena definitiva, hora fixada em 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva já decretada, bem como também em relação ao acusado Jefferson Júnior Norato Silva, se ordena aqui o início imediato do cumprimento da pena em vista da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Já no que se refere, por fim, ao acusado Rickson Brian Alves, em vista da negativa de participação e consequente absolvição, determina-se também que a Secretaria peça a vara de soltura e que ele seja colocado em liberdade se por outra razão não estiver preso, além, né, do decreto vigente nesse processo. Dispensada a leitura dos demais itens, Curitiba, plenário do júri, dia 19 de setembro de 2023. Doutor João Milton, para o Ministério Público, alguma consideração, algum requerimento? Não, só quero vista dos autos da decisão, né? Oi? Na hora que eu recebi a ciência da decisão, eu dou uma olhada. A intimação é agora.
Então, sai intimado. Não, eu quero visto dos autos para apresentar recurso. Para apresentar? Sim. Tá, mas o senhor quer que conste em ata que foi interposto recurso ou Sim, não? pode constar em ata. Tá, então só constar ali, por favor. Hein? Pela defesa, algum requerimento, alguma colocação? Tá ótimo, então pode constar ali também, por favor, que as duas partes estão recorrendo em relação à decisão que foi dada. E aí, na ausência aqui de outras considerações, agradecendo ao Ministério Público, à defesa, servidores, à escolta policial, o serviço terceirizado, em especial os jurados, ao público que nos acompanha pela internet, mas aqui presencialmente, eu dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.